Bom dia a todos, obrigada por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência do Banco Mercantil, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2023. Meu nome é Marina Magalhães, sou coordenadora da área de Relações com Investidores. Estão presentes conosco hoje Gustavo Araújo, CEO, Bruno Simão, vice-presidente de Clientes, Crescimento e Marketing, e Paulino Rodrigues, vice-presidente financeiro e RI. Informo que esse evento está sendo gravado e será disponibilizado em nosso site, assim como sua transcrição. Ao final da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas, então orientamos que as perguntas sejam enviadas por meio do ícone de Q&A na barra inferior da tela. Com isso, eu passo a palavra ao Gustavo para início da apresentação. Obrigado, Marina. Bom dia. Bom dia a todos. É com muita satisfação que hoje, aproveitando aqui a atenção dos senhores e essa divulgação de resultados, a gente aproveita para lançar em primeira mão, e aqui a gente vai ter o privilégio de ver juntos, a nova marca do Banco Mercantil. Então, não só traremos boas novas em termos de negócio e crescimento, mas também traremos aí essa boa nova, a nossa nova cara. E essa mudança ilustra esse momento que o banco vem vivendo, né? Na tecnologia em prol do crescimento, em prol do negócio, em prol da experiência de clientes. Esse crescimento exponenciado pelos canais digitais, que a gente vai ter a oportunidade de falar aqui ao longo da apresentação, mantendo o DNA tradicional do banco, de relacionamento, cross-sell, engajamento do cliente, alta NPS, ou seja, aquela nota que mede se o cliente está satisfeito com o banco, ou seja, né, essa principalidade do cliente, principalmente o nosso 50 mais, que também vai ser homenageado aí na marca. Uma marca que a gente entende mais simples, mais próxima, mais digital, onde o cliente e o banco estão juntos, olhando para uma mesma direção, né? Ilustra também esse foco, como a gente já falou, dos 50 mais, que é esse público que cresce, nosso público-alvo, o maior público do Brasil, o maior público aí no e-commerce, no comércio do varejo digital brasileiro. E ilustra também esse momento, né? O banco completa daqui a alguns meses 80 anos de história, e é nessa história em que já fomos Banco Mercantil de Minas Gerais, e com a aquisição do Banco Mercantil de Pernambuco nos transformamos de Banco Mercantil do Brasil. A nossa tradição, a nossa solidez e a nossa segurança nos traz hoje em um cenário em que somos o único banco mercantil do Brasil, né? Nosso nome, então, Banco Mercantil do Brasil, não precisa mais do Brasil, né? A gente vai agora nos chamar como o cliente nos chama, como o mercado nos chama. Então, é com muito prazer que anuncio o nosso novo nome, Banco Mercantil. Quem vai trazer para a gente os elementos da marca e o racional por trás é o nosso vice-presidente de clientes, crescimento e marketing, Bruno Simão. Bom dia. Bom dia, Gustavo, Paulino, Marina, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês dessa grande novidade. Como vocês viram, estamos diferentes, estamos de cara nova, né? Estamos aqui apresentando pela primeira vez a nossa nova marca. Ainda hoje, a gente começa a mudar toda a nossa comunicação, apresentando também ao nosso cliente essa marca. Uma nova marca não é apenas uma nova logo, uma nova cor, novos elementos. Uma nova marca é mais. Ela é um reforço de valores, ela é um posicionamento estratégico, é uma expressão da cultura corporativa que nós construímos a cada dia. A primeira grande mudança, como o Gustavo comentou, né, é a mudança do nome. O Mercantil do Brasil passa a assinar Banco Mercantil. Um novo nome, sim, né, inspirado pelos nossos clientes. É assim que eles nos conhecem. Desde sempre, eles nos chamam de mercantil, com o carinho de quem chama um antigo amigo. Estamos adotando a palavra banco no nosso nome. Talvez até na contramão do mercado, que buscou esconder essa palavra tão importante. Sim, somos um banco e temos orgulho de ser. Somos um banco que está há 80 anos no mercado brasileiro, com segurança e solidez, que é necessária para o nosso cliente, que deposita cada dia em nós a sua confiança e o seu futuro. E também, assim como o Gustavo comentou, retiramos o do Brasil, dado até que atualmente somos o único mercantil do país.
Nossa nova marca é mais simples e próxima. Ela foi feita para os nossos clientes, mas construída em cima da nossa história de parceria e que potencializa esse nosso posicionamento para o público 50+. Esses elementos fazem parte de cada detalhe das linhas que compõem a nossa identidade visual. Estamos juntos, lado a lado com o nosso cliente, olhando na mesma direção, apoiando nessa etapa de sua vida, uma etapa que ele quer é mais da vida e mais do seu banco. E até por isso, passamos a incorporar o mais na nossa marca, que reforça a nossa escolha de público-alvo, os 50+, e caracteriza a soma do banco com os nossos clientes. O M+, que vemos aqui na tela, bastante característico dessa nova marca, será usado como nossa logo. Estará presente em diversos canais, tornando-se protagonista em nossos canais digitais. Essa mudança é a continuação de uma trajetória de investimentos do banco, que no ano passado contou com a adaptação da música 20 e poucos anos do Fábio Júnior para os 50 e tantos, uma homenagem que fizemos aos nossos clientes, que continuam tendo os mesmos sonhos, que são jovens há mais tempo. E, em 2023, continuamos esse investimento, na marca, fortalecendo ainda mais esse posicionamento. Essa marca, Banco Mercantil, representa um banco de 80 anos, se transformando e crescendo como uma startup, uma cultura de excelência no atendimento e a parceria com os nossos clientes na construção de produtos e serviços feitos para eles. É a soma do banco e do cliente em um só. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado, Bruno. De cara nova, então, aqui em primeira mão, a gente finalmente entra, então, nos nossos números, trimestrais, números bastante positivos frente ao cenário que a gente ainda vive no Brasil. A gente vai apresentar forte crescimento na maior parte das linhas de negócio do banco, a nossa originação, que foi recorde, nosso share de mercado de consignado e um resultado trimestral recorrente também recorde no período. E nada mais justo de começar essa apresentação do que dizer aí sobre os nossos canais digitais, a nossa tecnologia, como eu disse, em prol dos negócios, o canal digital sendo um grande propulsor desse crescimento de clientes, engajamento, dessa comodidade que o banco leva em todos os canais para esse cliente, Essa estratégia omnichannel em que a gente consegue acessar clientes através da nossa área de performance, growth, através das mídias digitais, plataformas, Facebook, da Google, enfim, todos os nossos parceiros, para trazer esse cliente 50+ para o nosso ecossistema digital e físico e para que a gente consiga, nessa comodidade, no público cada vez mais digitalizado, ser esse viabilizador não só de negócios, com maior eficiência e sem fronteiras, mas também dessa jornada do público 50+, para essa experiência aí sem volta, que é a digitalização. Então, começando aqui com o nosso aplicativo, que é um dos nossos grandes alavancas aí, que vai responder por grande parte também do crescimento, quando a gente falar de números financeiros com o Paulino, a gente conseguiu um crescimento de 124% no período de observação, saímos de 232 milhões em contratações no primeiro trimestre de 22 para 519 milhões em contratações agora no primeiro trimestre de 23, ou seja, mais do que dobramos aí em menos de um ano. Então, a maioria das linhas de negócio, dos produtos que a gente vende aqui, cada dia mais no aplicativo, tem crescido em bases exponenciais, mês ante mês, trimestre ante trimestre, e a gente consegue, então, ter esse impulsionamento de negócios. Toda a nossa tecnologia embarcada no aplicativo permite que esse aplicativo seja mais simples, mais leve e feito sob medida para o público 50+. Aqui, brevemente, nessa ilustração à direita, a gente mostra a ordenação de ofertas que é personalizada conforme cada cliente. Quando a gente terminou a integração do nosso aplicativo com o nosso CRM central, a gente consegue hoje usar os nossos algoritmos e dados de Next Best Offer, ou seja, com a maior propensão de venda para aquele perfil de cliente, para aquele segmento e cluster de cliente,
para quais condições de crédito, preço e condições, e nessa ordenação que é diferente e individual para cada cliente. Isso faz com que a gente tenha muito menos quebra de funil e, portanto, uma conversão muito maior e também uma percepção de engajamento muito maior pelo cliente. Então, aqui é um número de bastante orgulho, 90% dos clientes que usam o aplicativo reusam pelo menos uma vez por mês. Então, a gente tem 90% de reuso, que é um indicador que mostra que, de fato, a gente está conseguindo levar essa comodidade para o cliente, não só, mas também crescendo negócios através desse canal aí exponencial e digital mais barato e mais eficiente. Não só esse canal cresceu, mas também todos os outros canais digitais, como, por exemplo, e trago aqui em destaque, o WhatsApp, que é o canal preferido do brasileiro e também, aí, principalmente, do público 50+. Quando a gente olha os números de WhatsApp, a gente consegue ver que também tivemos um crescimento parecido. Saímos de 90 milhões no primeiro TRI de 22 para 231 milhões em contratações no primeiro TRI de 23, e aí mais do que dobramos também, um crescimento de 156% no período. Né? Tudo isso entendendo que os 50+ tem essa predisposição, 89% dos aparelhos de smartphone do Brasil possuem o WhatsApp na sua tela de início, ou seja, é o aplicativo aí, sem sombra de dúvida, mais querido e mais utilizado do Brasil. E a gente tem uma jornada end-to-end dentro da plataforma de WhatsApp, em que o cliente consegue, através dos nossas inteligências de growth, a gente traz ele para dentro da plataforma, ele abre a sua conta e ele já sai com o empréstimo, com o FGTS, com o consignado, com as renovações, enfim, com toda a nossa gama de produtos de crédito. E a gente consegue chegar nesse número de 430 mil contratos via WhatsApp, end-to-end, ou seja, a gente faz autenticação, homologação, antifraude e assinatura, sem ter que quebrar essa jornada. 230 mil contratos no primeiro trimestre, 20% do total de contratos do banco, e aí mais de 100 mil contratos por mês. Só no FGTS a gente produziu 100 milhões aqui somente no WhatsApp, nessa ferramenta, para novos clientes, dessa nova forma de aquisição que a tecnologia nos permite. Não só em termos de negócio, mas também em termos de atendimento, o WhatsApp tem tomado aí outra proporção no banco, saindo de 1,7 milhões de atendimentos e chamados no primeiro TRI de 22 para 5,3 milhões de chamados, e a gente chega em março com 2 milhões de atendimentos no WhatsApp, um crescimento de 211% no período. Ou seja, esse cliente ele consegue, sem sair de casa, conversar, aí tirar uma dúvida, ter esse atendimento próximo, sem aí tendo essa comodidade do digital. Né? A gente consegue também ter um número de 88% de atendimentos automatizados através dos nossos scripts de inteligência artificial e 12% para problemas um pouco mais complexos acaba transbordando ali para o chat humano. Né? 5,3 mil atendimentos, o cliente pode pedir extratos, boletos, fatura de cartão, serviços e, claro, ele entra nesse topo de funil e também vira alvo com o nosso CRM, dos nossos algoritmos de propensão e Next Best Offer, em que a gente também retroalimenta a venda aqui, como destacado aqui nos números, de crédito. Então, aplicativo e WhatsApp são duas formas que o cliente percebe no seu dia a dia todo o investimento que o banco tem colocado para o seu público-alvo, que é o 50+. Tudo isso permite que a gente consiga crescer de uma maneira muito interessante a nossa base de clientes. Se a gente observa aí no período do primeiro TRI de 22 ao primeiro TRI de 23, a gente cresceu 35% da base de clientes, saindo de 5 milhões para hoje mais de 6,7 milhões de clientes. Mas não são quaisquer clientes, né? Aqui tem a nossa maioria do nosso público-alvo 50+, e são clientes engajados, com alta NPS, zona de excelência, que é a nota que mede se esse cliente indica o banco para um amigo ou para um familiar, acima de 70% aí em zona de excelência, e são clientes que contratam. Então, a gente tem 3 produtos médios por cliente, são produtos rentáveis que a gente conta aqui nesse indicador, e um crescimento também da penetração de crédito aqui com esse cliente de 34% para 46%, ou seja, 1 a cada 2 clientes contratam crédito, ou seja, todo esse ecossistema do banco que começa com uma solução diferenciada, simplificada
e individualizada de crédito acaba levando esse cliente para esse nosso ecossistema em funil para que ele contrate os nossos outros produtos e serviços. Tudo isso faz com que o banco seja hoje o quinto maior pagador de benefícios do país, fato esse que sempre gosto de destacar e ressaltar, dada a concentração bancária brasileira, a gente mostra aqui que, pelo menos no nosso público-alvo, a gente tem conseguido entrar aí nessa zona de excelência e disputar com os maiores bancos do país. Então, um crescimento de clientes forte e o engajamento em uma contratação de produtos, principalmente nos canais digitais, e um aumento de produtividade também na rede, faz com que a gente chegue a resultados recordes, que a gente vai destacar na sequência os principais indicadores. Começando, é claro, como eu disse, da principal linha de negócio do banco, né, a nossa carteira de crédito, a gente cresceu 25% no período de observação. Depois o Paulino vai trazer uma análise mais aprofundada, mas muito acima do mercado, que cresceu 15% no período. Se a gente olha só no trimestre, a gente cresceu 10%, e o mercado, o sistema financeiro nacional, cresceu 1,8%, ou seja, um crescimento bastante acima dos pares, que faz com que o mercantil aumente cada vez mais o seu share. Num momento macro e estrutural brasileiro, conjuntural, em que a gente percebe ainda taxas elevadas e custo de carrega elevado, alto endividamento de famílias e, portanto, maior inadimplência. Então, neste cenário, o banco optou por continuar crescendo forte, de continuar viabilizando soluções de crédito para o cliente, mas sem, contudo, abrir mão de qualidade. Ou seja, a gente cresce num mix de portfólio endereçado para que a gente tenha aí, em última análise, um risco soberano, como é o caso do crédito consignado, que cresceu 21% no período de observação, e aqui vale destacar que a gente ficou praticamente a metade do mês de março sem vendas nessa linha de negócio, uma vez que a gente estava discutindo junto aí às alçadas tomadores de decisão, o teto da taxa de juros, que acabou ficando do consignado, que acabou ficando por um período de tempo inviável. Então, apesar desse período, a gente ainda conseguiu esse crescimento de 21%, e quando a gente quebrar em produção, 8% do share do mercado, também o nosso recorde histórico. No saque, a FGTS não foi diferente, crescemos aí 135% no período de observação, chegando a uma carteira já acima dos 2 bilhões de reais. Essas duas carteiras somadas, crédito consignado e saque aniversário, destacam-se como 75% da carteira do banco, ou seja, com o risco final soberano. Tudo isso, né, esse crescimento de qualidade pulverizado e com o mix, faz com que a nossa inadimplência, aqui na sequência, tenha caído 1,1 pontos percentuais, de 3,9 para 2,8, enquanto o mercado observou uma queda, um aumento de 3,4 para 4,6%. Ou seja, o banco caiu 1,1% e o mercado subiu 1,2%. E por quê? Não só essa estratégia do banco de crescer em linhas mais seguras nesse período, em que a gente tem essas incertezas aí na esfera conjuntural brasileira, ou seja, uma melhora de mix, mas também os nossos modelos tecnológicos de analytics baseado em dados que calcula oferta, capacidade de pagamento e preço para a gente poder fazer as melhores ofertas também nas nossas linhas de crédito pessoal, não consignado. Tudo isso, todos os indicadores têm melhorado bastante e o banco consegue, então, essa inadimplência de 2,8% no período, também aqui numa contramão de mercado, né? Os nossos clientes aí que vêm na nossa esteira, nosso funil de aquisição, através dos canais digitais, através do leilão, em todos os canais, saque lotérica, banco 24 horas, 300 lojas, cresceram no período 35% e são clientes, é uma base que não só cresce, mas que se engaja, que procela, que contrata. Então, de mesma maneira, não podia ser diferente, a nossa receita de prestação de serviços no período de observação cresce também 35%, ou seja, os clientes entram, contratam crédito e também acabam contratando todo a nossa prateleira completa de produtos, de serviços, seguros, da parte transacional, de cartões, meios de pagamento, a parte de saúde, odonto, a nossa marketplace, os descontos que ele consegue observar no nosso ecossistema, tudo isso impulsiona também essa receita que não aloca capital e, portanto, serve de hedge para períodos em que a margem do crédito é menor, com a alta de Selic, como a gente observou
aí ao longo, por exemplo, do ano passado. O resultado recorrente e orgânico retroalimenta o nosso índice de Brasileia e, apesar do banco estar crescendo seus ativos, aloca em ativos com menor exposição de risco, ou seja, menor RWA, como é o caso consignado, e saque aniversário, que tem o RWA de 50%, e a soma desses dois fatores faz com que a capitalização do banco seja cada vez melhor de forma orgânica, subindo 2,4 pontos percentuais no período, chegando a 16,4%, com uma folga bastante interessante em relação ao mínimo regulatório aí exigido pelo Banco Central do Brasil, de 10,5%. Né? Crescimento de carteira, crescimento de negócios e uma gestão eficiente de despesas faz com que a gente chegue, finalmente, no nosso ROE trimestral anualizado de 21,1%, um crescimento de 4,7 pontos percentuais no período de observação, acima do nosso CAE, o custo de capital, apesar desse custo de capital estar um pouco elevado, né, que ele parte lá da taxa de risco americana, inflações, enfim, beta alavancado, desalavancado, é um CAE que está em períodos do mundo bastante esticado e ainda assim a gente consegue colocar um ganho econômico em cima de forma recorrente aqui no banco, o que é uma ótima notícia. E tudo isso nos leva finalmente a um crescimento de 45% no nosso lucro líquido trimestral, quando comparado ao primeiro trimestre do ano passado, e esse resultado recorde recorrente de 68 milhões, numa tendência bastante interessante de crescimento aí nos últimos trimestres e até anos. Bom, com isso, vou passar a palavra aqui ao Paulino para que possa mostrar esses números mais aprofundados na parte de crédito, funding, serviços, capital e, finalmente, nossos rates, nossa rentabilidade. Paulino, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos que nos assistem. Então, vamos passar a uma análise um pouco mais aprofundada dos resultados do Banco Mercantil no primeiro trimestre de 2023, começando pela carteira de crédito, que, conforme comentado pelo Gustavo, apresentou mais uma vez um crescimento acima do crescimento de mercado, atingindo 12,2 bilhões de reais, um crescimento de 25%, vis-à-vis um crescimento do mercado como um todo de 25%, desculpa, 25% do crescimento mercantil, crescimento de 15,4% do mercado de pessoa física, recursos livres, de acordo com os dados do Banco Central. Então, em mais um trimestre, o Banco Mercantil ganha participação de mercado. E quando a gente compara com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento de 11 para 12,2 bilhões, ou seja, 10,9%, esse, então, ainda mais elevado em relação ao mercado, que cresceu somente, de novo, aqui estamos falando dos dados de pessoa física, recursos livres, que é dos dados disponibilizados pelo Bacen, aquele mais comparável ao perfil do mercantil, que cresceu 1,8% nesse último TRI, refletindo a desaceleração nas concessões de crédito que nós temos visto de forma geral no mercado brasileiro. E esse crescimento se pautando por um crescimento focado em linhas de crédito pessoa física pulverizadas e que, no limite, possuem, voltando ali na tela anterior, possuem uma garantia soberana, que são o crédito consignado INSS e a antecipação do saque aniversário FGTS. Essas duas linhas somadas, conforme apresentado no gráfico, atingiram 73% do nosso portfólio total de crédito, um crescimento em relação, por exemplo, aos 68% que elas representavam há um ano, ao final do primeiro trimestre de 2022. A linha de saque aniversário FGTS talvez seja o maior destaque aqui, tendo ido de 900 milhões para 2 bi, hoje representa sozinha mais de 16% do nosso portfólio de crédito e representava pouco mais de 9% há um ano atrás. Então, passando agora, então, para falar um pouco da originação, tudo isso que foi comentado anteriormente pelo Bruno, em especial pelo Gustavo, com canais digitais, isso começa a produzir resultados bastante significativos na capacidade de originação de crédito do banco. O gráfico do lado esquerdo apresenta uma originação total no primeiro trimestre de 2023 de mais de 2,8 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 29% em relação aos 2,2 bilhões observados no mesmo trimestre do ano anterior. Isso, naturalmente, que tem razões de existir. E, antes de chegar a elas, né, gostaria de comentar que o crescimento do mercado, né, no último trimestre foi negativo,
ou seja, a originação ela reduziu 4,9% no primeiro trimestre de 2023, quando nós observamos, de novo, estamos falando aqui de pessoa física, recursos livres, que é o mercado mais comparável com o mercantil, e o crescimento da originação de mercado no ano contra ano foi de 15%, e nós, mercantil, crescendo mais uma vez acima de mercado, 29%. Razões para isso, né? Em primeiro lugar, a nossa participação de mercado, né, a participação de share da originação de consignado e INSS, ela vem crescendo paulatinamente. Essa é uma métrica que nós não costumamos apresentar com bastante frequência, mas traçando rapidamente um histórico para os senhores, e lá, por conta de 2021, nós rodávamos essa métrica na casa de 3%, 4%, 22 a gente passou a rodar na casa de 4%, 5% da originação de mercado, e agora, em 2023, nesse primeiro trimestre, nós atingimos essa participação média, que está na tela, de 7%, porém, em março, nós já superamos o 8% da originação de crédito consignado do mercado. Então, isso mostra que todo o emprego intensivo em tecnologia que vem sendo feito, que o Gustavo discorreu sobre isso em bastante detalhe, e também uma reformulação do modelo operacional da nossa rede, sob a liderança do Bruno, que vem ocorrendo já desde o ano passado, isso tudo somado tem aumentado a nossa eficiência comercial. Né? Então, se a gente olhar o FGTS, por exemplo, a originação, ela cresceu basicamente dobrando, né? Se a gente olhar comparativamente com o trimestre anterior. Então, tudo isso tem aumentado a capacidade de originação do banco, e isso utilizando, como nós podemos observar no gráfico do lado direito, basicamente os canais próprios. Em que pese o banco tenha um relacionamento com correspondentes bancários e tenha uma das mais modernas plataformas do mercado, o cenário como um todo, né, os economics aqui, dado, inclusive, a redução no teto da taxa do crédito consignado, espremeram bastante as margens, de tal maneira que hoje o banco privilegia a utilização dos seus canais próprios. E também porque, naturalmente, que quando você domina o relacionamento com o cliente, domina o canal, você fica menos premido a ter que entrar numa guerra de preços. Então, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre margens. As margens do banco não só têm sido preservadas, como têm crescido, e isso passa por deter o relacionamento com o cliente, não tornando necessário ao banco engajar em uma competição unicamente por preço. Um outro aspecto importante aqui também, com relação à originação, nós temos que lembrar que no mês de março, o mercado como um todo, e o mercantil não foi diferente, ficou basicamente 2 semanas sem originar crédito consignado e INSS por conta de toda a discussão que aconteceu, que foi amplamente noticiada pela imprensa nesse período. Então, mesmo com 2 semanas a menos, basicamente, no mês de março, a nossa originação de crédito consignado e INSS basicamente dobrou em relação ao mesmo trimestre do ano passado, atingindo praticamente R$1,5 bilhão no período. Com isso, acredito que tenhamos aqui coberto o aumento da originação, que é o que alimenta o crescimento da carteira apresentado na tela anterior. E esse crescimento, como já comentado pelo Gustavo, vem se pautando pela qualidade, como nós vamos observar agora nessa tela que os senhores podem observar. Então, se a gente olha a inadimplência over 90, que é o gráfico no canto superior esquerdo da tela, que é a métrica provavelmente mais utilizada pelo mercado, nós observamos algo que o Gustavo comentou en passant ali, que o banco vem melhorando a inadimplência trimestre após trimestre, tendo partido de 3,9% no primeiro trimestre de 2022 e chegado agora no último trimestre, né, o primeiro de 23, a 2,8%. Evidentemente que a inadimplência não tem como cair para sempre, mas isso ilustra, sobremaneira, a disciplina na concessão de crédito e numa concessão pautada pela utilização intensiva de tecnologia, conforme mencionado anteriormente, e isso vem produzindo resultados na forma de uma carteira de melhor qualidade. Nesse mesmo período, que é o que a linha mais escura ilustra no gráfico do lado esquerdo, na parte superior, como é sabido, a inadimplência do mercado como um todo vem crescendo. Esse gráfico coloca ali, indo de 3,4% para 4,6%, a inadimplência de recursos livres PF e PJ do Sistema Financeiro Nacional. Se nós olhamos exclusivamente para a carteira PF, esse número é ainda mais alto, ele atingiu 6,2% no final do primeiro trimestre de 2023, o que ilustra mais uma vez
a qualidade da originação e da carteira do Banco Mercantil. Do lado direito, na parte superior, nós temos um indicador antecedente do over 90, que é o over 15 a 90, que também vem caindo, talvez de forma ainda mais pronunciada, né? De 4,1% no primeiro trimestre de 2022 para 1,7% no primeiro trimestre de 2023. Isso se reflete, como pode ser observado na parte inferior direita da tela, a carteira de crédito que rende juros, né? Aquela que é classificada de duplo A a C, atingindo 94,4%, vindo de 92% no primeiro trimestre do ano passado e crescendo, o que é positivo, naturalmente, esse é um indicador quanto maior, melhor, trimestre após trimestre desde então. Isso se reflete na nossa PDD em relação à carteira, que caiu de 5,4% para 3,9%, atingindo um total de 473 milhões no primeiro trimestre de 23, vis-à-vis 527 no primeiro trimestre de 22. Tudo isso somado, naturalmente, que vai se traduzir, e nós vamos comentar mais à frente, numa recomposição da margem financeira líquida, a NIM, do Banco Mercantil. Mas falando um pouquinho aqui das receitas de prestação de serviço, nós atingimos um valor recorde de 133 milhões, como pode ser observado no gráfico do canto superior esquerdo, nesse primeiro trimestre de 2023, um crescimento de 35% em relação aos 99 observados um ano antes. E isso é importante, assim, em caráter mais ilustrativo, mas sempre é uma referência de mercado. Hoje, o Banco Mercantil paga a sua despesa de pessoal exclusivamente com a receita de prestação de serviço. Então, aqueles que analisarem com mais detalhe, com mais vagar as nossas demonstrações financeiras, naturalmente que já disponíveis no nosso site de RI, verão que as despesas financeiras do banco no primeiro trimestre atingiram pouco menos de 124 milhões e do grupo consolidado pouco mais de 134 milhões. Ou seja, hoje o banco, através das receitas de prestação de serviço, tem condições de suportar a sua despesa de pessoal, o que sempre é uma referência de mercado. Falando em alguns destaques no que tange as receitas de prestação de serviço, gostaria de destacar no canto inferior esquerdo a nossa operação de marketplace, que é uma operação que entrou em operação há pouco mais de um ano, então partiu de um resultado muito próximo de zero, tendo sido 1,8 milhões no primeiro trimestre de 2022, resultado esse que acaba chegando por equivalência patrimonial até o resultado do banco, então, portanto, vai estar incluído no lucro líquido que o Gustavo já comentou e a gente analisa com um pouco mais de cuidado mais à frente, e cresceu exponencialmente nesse período, trazendo nesse primeiro trimestre de 2023 um resultado de quase 16 milhões de reais. Outro destaque importante, no lado direito da sua tela, os clientes que possuem assistências ativas. Então, é um produto que a gente também lançou há relativamente pouco tempo e atingiu 144 mil clientes, partindo de 20 mil no mesmo período do ano passado, com algum produto de assistência ativo. Então, esses são dois destaques importantes que contribuem para esse crescimento pronunciado e que nós queremos que continue se mantendo assim, da receita de prestação de serviços. Falando um pouco, em particular, das nossas operações de cartões, eu gostaria de destacar, no lado esquerdo da sua tela, o crescimento do cartão consignado, que passou a ocupar um foco maior na oferta que é feita aos nossos clientes pela nossa rede, pelos canais digitais, que passou basicamente de 100 para 200 mil cartões ativos, aqui estamos falando de cartões em utilização, ou seja, aqueles cartões que tiveram alguma transação efetuada nos últimos 90 dias, né? Muitas vezes participantes de mercado acabam utilizando a base de cartões emitidos, não é o padrão que a gente utiliza, a gente prefere utilizar os cartões ativos. O crescimento é relativamente moderado, mas positivo, de 12% no ano contra ano, incluindo aí cartões de débito, crédito e o cartão consignado, que é o destaque que eu faço nesse trimestre. Do lado direito da sua tela, o volume total processado, ou TPV, na sigla em inglês, crescendo 36% e atingindo mais de 1,3 bilhão de reais nesse primeiro trimestre de 23, uma evolução bastante significativa em relação aos 981 milhões observados no mesmo período do ano anterior. Falando agora um pouco do outro lado do balanço, ou seja, do lado do passivo, naturalmente que todo esse crescimento ele tem que ser financiado, tem que ser fundiado. E aqui, um dos pontos fortes do mercantil é, por intermédio da sua própria rede e do acesso ao varejo bancário, o banco, historicamente, possui um custo de captação sensivelmente inferior aos seus pares.
Esse custo, historicamente, roda na casa de 80 alto, 90 baixo do CDI, e nesse primeiro trimestre de 2023 atingiu 93% do CDI. Esse aumento na margem aqui de 3 pontos percentuais se deveu basicamente a uma alteração de mix, onde nós tivemos um aumento nas captações, que pode ser observado no gráfico, inclusive, na barrinha cinza, de letras financeiras subordinadas elegíveis a capital nível 2, que tiveram um crescimento de aproximadamente 200 milhões no período, e também na composição dos depósitos a prazo tivemos um pequeno aumento dos DPGS. Essas duas linhas, por serem linhas mais de atacado, menos de varejo, possuem naturalmente pelas suas características um custo um pouco mais elevado, e isso redundou nesse aumento de 90% para 93% do CDI no custo de funding do Banco Mercantil no primeiro trimestre de 2023. À guisa de ilustração, a soma de letras financeiras subordinadas e DPGs, ela passou de um trimestre para o outro de 15% para 18,3%, que é o que explica esse aumento de 90 para 93 pontos. No lado direito da sua tela, nós passamos a trazer agora aqui uma quebra mais detalhada dos canais de captação, aonde, como referido, os canais de varejo, né, seja aquele de beneficiários do INSS, que compõem 30% do nosso funding total, sejam outras pessoas físicas e pessoas jurídicas não vinculadas aos benefícios previdenciários, com 45%, a soma desses canais de varejo compõe 75%, que é a principal fonte, o grosso das fontes de funding do banco. Depois nós temos, adicionalmente, as plataformas de investimentos, que também distribuem instrumentos de dívida do banco, compondo 9% do total das captações. Captações institucionais representam 11% e operações estruturadas, outros 5%. Cumpre destacar também que faz parte da estratégia do banco uma diversificação cada vez maior das fontes de funding, algo que, se por um lado produz um aumento na margem do custo de captação, por outro, coloca à disposição do banco outras fontes de financiamento, que são naturalmente necessárias, dado todo o crescimento que nós vimos na nossa carteira de crédito. Em que pese tudo isso, o nosso Liquidity Coverage Ratio, né, o índice de liquidez de curto prazo acompanhado pelo Banco Central do Brasil, que tem um limite mínimo exigido de 1 vez, manteve-se estável em relação ao trimestre anterior em 1,7 vezes, ou seja, bastante acima do mínimo exigido regulatoriamente. Falando um pouco agora sobre a capitalização do banco, percebam no gráfico do lado esquerdo que o banco fechou o primeiro trimestre de 2023 com um índice de Basileia de 16,4%, o que é um índice bastante robusto em qualquer padrão que a gente queira considerar em nível nacional ou internacional. É o nível mais elevado dos últimos trimestres. E um outro destaque importante que eu devo fazer aqui, nós vamos falar um pouco das taxas de retorno na próxima tela, o Gustavo já comentou isso anteriormente. O ROI trimestral anualizado do banco atingiu 21,1%. Não é nada trivial, e não é nada trivial uma instituição financeira, um banco, no Brasil ou qualquer outra parte do mundo, entregar um ROI acima de 21%, com um índice de Basileia acima de 16%. Então, esse é um destaque que eu gostaria de fazer, e que, sem dúvida alguma, em termos de performance, de execução, coloca o Mercantil num seleto grupo de instituições financeiras no Brasil. E isso, naturalmente, que vem se refletindo nas avaliações de crédito do banco, conforme pode ser observado no gráfico do lado direito, onde colocamos todo o histórico de ratings do banco desde maio de 2019, quando tivemos diversas elevações, algumas inclusive em 2 notches, e hoje o banco ostenta pela S&P um rating A e pela Fitch um rating A-. Agora, falando um pouco das margens, né, e dos retornos, essa tela tem bastante informação nela. Eu gostaria, em primeiro lugar, de destacar o ROI trimestral já comentado, né? Então, o ROI trimestral anualizado superou os 21%, atingindo 21,1%, o que é uma performance de excelência no mercado brasileiro. E no gráfico superior, do canto superior esquerdo, nós temos ali o ROI dos últimos 12 meses, né? O chamado, a mesma coisa vale para o ROA e para a NIM aqui também. Então, todas essas métricas são LTM, como nós falamos, né? Last 12 Month,
ou últimos 12 meses. Então, o ROI 12 meses atingiu 17,8%, então superando, inclusive, o ROI do primeiro trimestre de 22, em uma dinâmica que nós mencionamos em trimestres anteriores e que vai se materializando cada vez mais, de recomposição das nossas margens. O ROA subiu também, atingindo a melhor marca nos trimestres recentes, superando o trimestre anterior e o mesmo trimestre do ano anterior, atingindo 1,6%. Isso com uma alavancagem estável do banco, de 11,1 vezes nesse primeiro trimestre de 23, exatamente a mesma do trimestre anterior e ligeiramente acima dos 10,9 vezes do primeiro trimestre de 2022, permitiu ao banco atingir esse ROI mais elevado dos últimos trimestres. Fatores para isso que merecem ser destacados. Primeiro, é o primeiro trimestre em muito tempo que tivemos uma Selic estável, e a Selic, que é vinculada diretamente ao CDI, que, por sua vez, é vinculada diretamente ao custo de captação do mercantil e de qualquer outra instituição de varejo no mercado brasileiro. Então, nós tivemos uma estabilidade em 13,65%, se pegarmos a taxa Selic over média do último trimestre, e isso, claro que é um nível elevado de taxa, mas a estabilidade deixa de exercer uma pressão no lado do custo de captação, permitindo que a gente consiga recompor a NIM por meio, o mercantil, pela característica das linhas com que trabalha, o tempo de reciclagem das taxas da carteira, dado o duration dessa carteira, é um pouco maior. Então, isso faz com que nós continuemos reciclando com muita disciplina na execução as taxas da nossa carteira, permitindo uma recomposição da NIM, que pode ser observada no gráfico do lado superior direito, atingindo 21,7% no primeiro trimestre de 23. De novo, subindo em relação aos trimestres anteriores. Quando a gente olha no trimestre contra trimestre, a NIM ainda um pouco inferior, né, 22,2 no primeiro trimestre de 22 contra 21,7 no primeiro de 23. Quando a gente compara o custo de captação médio do primeiro TRI de 22 com o primeiro TRI de 23, a gente ainda observa uma elevação da Selic média, né? A Selic média foi 10,27% no primeiro trimestre de 22, contra os já referidos 13,65% no primeiro TRI de 23. Então, isso ajuda a explicar a NIM ainda um pouco abaixo daquela observada no primeiro trimestre do ano anterior. E um outro aspecto que contribuiu também para a melhora da NIM, quando a gente olha os chamados Interest Earning Assets, ou seja, os ativos que rendem juros, que são basicamente caixa e crédito, o crédito atingiu um patamar mais elevado em relação a trimestres anteriores nesse primeiro trimestre de 23, atingindo basicamente 89% dessa composição, o que é um aumento em relação a trimestres anteriores, e isso faz com que, isso naturalmente é a consequência também da originação mais elevada que nós tivemos nesse primeiro trimestre de 23, isso ajuda esse mix caixa-crédito fica favorável numa perspectiva de NIM mais elevada. Então, esse é um outro aspecto que eu gostaria de destacar. Por fim, e aí falando um pouco aqui do lucro, ali no lado inferior esquerdo da sua tela, crescimento de 45%, atingindo um lucro recorde de 61,1 milhões de reais no trimestre. E aí, quando a gente olha para baixo da NIM, a gente tem que destacar alguns aspectos que permitiram esse lucro recorde. O primeiro deles, eficiência operacional. Então, aqueles que se debruçarem sobre as demonstrações financeiras vão poder observar que as despesas de pessoal e despesas administrativas cresceram no ano contra ano 2%, o que é bem abaixo da inflação e também do próprio crescimento do banco. Então, o banco está ganhando escala, está ganhando mais eficiência, esse é um primeiro aspecto. E o segundo, já referido ali atrás, é uma PDD estável no ano contra ano, apesar de todo o crescimento da carteira observado, o que é consequência da qualidade na concessão de crédito e da estratégia que se mostra agora com o devido transcorrimento do tempo, se mostra acertada a estratégia que o banco optou por focar as linhas de crédito PF pulverizado, quando a gente estava entrando nesse ciclo de aperto monetário e também de uma piora nas condições de crédito no mercado brasileiro. Então, tudo isso somado nos leva a esse resultado recorde de 68,1 milhões, e também, ali voltando um pouco na RPS, não precisa voltar na tela não, viu, Marina? Só no comentário aqui, ela atingiu, quando a gente olha ali, os 835 milhões que nós temos entre resultado da intermediação financeira e receita de prestação de serviços, ela atingiu 16% já desse somatório, sendo que um ano antes era 14%. Então, isso faz, como já foi mencionado anteriormente pelo Gustavo, parte da estratégia do banco de diversificar suas fontes de resultado para além do crédito, que claro que é e vai continuar sendo o principal motor de resultado do banco, mas por que não
diversificarmos de maneira a fidelizar mais o cliente, torná-lo mais satisfeito e diversificar as receitas do banco também. Com isso, então, creio que cobrimos aqui a parte de margens, lucro, capitalização e retorno do banco. E, por fim, mas não menos importante, a gente destaca, do lado esquerdo da tela, os pagamentos de dividendos e juros ao capital próprio, os proventos pagos ao acionista. O banco, historicamente, é constantemente um bom pagador de proventos aos seus acionistas, preferencialistas e ordinaristas. E no lado direito da tela, a gente tem a evolução das ações do banco, BMF13 e 4, respectivamente ordinárias e preferenciais, e a sua variação em relação ao índice Bovespa desde janeiro de 2020. Com isso, encerramos aqui o detalhamento dos resultados do Banco Mercantil no primeiro trimestre de 2023 e devolvemos a palavra à Marina Magalhães para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Marina? Obrigada, Paulino, Gustavo e Bruno, pela apresentação. Vamos seguir agora para a nossa sessão de perguntas e respostas. Lembro as perguntas que foram enviadas pela guia de Q&A. Primeira pergunta. Tivemos um incidente da taxa-teto do consignado INSS em março. Vocês enxergam outros riscos regulatórios a que o mercantil estaria exposto? Quais as medidas que o banco toma buscando mitigar esses riscos? Marina, eu acho que vou responder essa aqui. Primeiramente, obrigado pela pergunta a quem enviou. Eu acho que, primeiramente, focando nessa própria discussão, vamos chamar assim, que tivemos aí do teto da taxa de juros consignado, que tivemos aí ao final de março. Enfim, eu acho que o que houve ali foi uma prova, né, da força de mercado, né? Ou seja, apesar dessa taxa ter esse teto regulado, né, acho que o mercado acabou aí mostrando que enfim, a taxa tem que ter uma racionalidade técnica na decisão. O que deixa o mercantil em relação ao consignado numa posição, digamos assim, estratégica mais confortável, porque a gente entende hoje que tem, em relação ao mercado, um dos menores custos marginais de produção, vamos chamar assim, ou seja, por ter um funding mais barato pulverizado através da sua rede, aí abaixo, próximo aos 90%, como mostrado, por ter uma eficiência processual, né, e averbação de consignado, uma eficiência também na parte de fraudes, né, o banco aí com a fraude muito próxima de zero nos canais digitais há bastante tempo. Ou seja, toda essa segurança, toda essa eficiência, né, os nossos modelos aí atuariais, enfim, toda a inteligência de concessão de crédito, RCO, ticket médio, ou seja, né, esse é realmente o métier do banco, nos coloca numa posição competitiva favorável. Então, a gente entende que se a taxa, por alguma aventura, não for aí marginalmente viável para o mercantil, não seria diferente para o mercado. Isso nos dá um conforto aí, porque é uma linha de crédito, digamos assim, muito aceita também aí pelos tomadores. Então, acho que, no final das contas, a gente tem essas vantagens competitivas. Então, isso é um lado aqui, acho que o mercado mostrou essa resiliência dessas linhas que tem, por final, o risco soberano aí do governo. Além disso, o próprio canal, né? O banco tem um custo de canal hoje menor, né? Tem grande parte, como o Paulino falou, da originação feita nos canais próprios, e conforme provavelmente essa Selic venha a cair, as margens aumentem, a gente pode começar a entrar e aumentar ainda mais o nosso share, utilizando aí de canais que têm um custo mais elevado, né? Então, também os canais digitais, a gente tem um controle interessante do CAC, que é o custo de aquisição. Então, tudo isso credencia o banco a ter uma competitividade importante, e o que nos deixa, de certa forma, digamos, mais bem posicionados competitivamente em relação a quaisquer movimentos aí, por exemplo, de teto. Acho que cabe só destacar aqui que o banco optou, acho que de maneira certa, de crescer bastante, né? Acho que um dos principais players de mercado no FGTS, é um produto com baixa alocação de capital, perda que tangencia a zero, é um produto também que tem uma missão social interessante, 57% desse produto é contratado
para quitar dívidas mais caras aí por parte dos clientes, né? Um funil de conversão importante, que a gente tenta sempre entender por que o cliente está pegando aquele crédito, mas é um produto também em discussão, que pode ter suas condições aí alteradas, ou até mesmo um produto que, enfim, existe há pouco tempo e pode aí, enfim, deixar de existir. Mas a gente tem sempre a nossa melhor alocação de capital. O que aconteceria no caso? É um runoff dessa carteira, com consequente aumento de share, por exemplo, de consignado, crédito pessoal, do próprio cartão, e etc. Que o cartão também está aí em discussão, ou seja, né, acho que o mercado brasileiro é muito democrático, tem muito debate, e no final das contas a gente tem que estar sempre bem posicionado em relação à competitividade, à eficiência e ao cross-sell. Se um produto está com uma margem menor porque a Selic subiu, a gente vai ter outro produto, uma receita não financeira, a gente recompõe as margens do banco, a gente consegue proteger a NIM. Então, no final das contas, a gente tendo alto engajamento em NPS e a principalidade do nosso cliente, a gente acho que está bem posicionado a se adaptar a essas condições. Obrigada, Gustavo. Bom, próxima pergunta. Na visão de vocês, esses níveis de ROI têm a ver com a subida na taxa de juros? Como fica a sensibilidade do banco para um cenário de queda? Como deveríamos pensar no ROI sustentável para a frente? ROI eu já saio respondendo aqui, né, Gustavo? Mas fica à vontade aí, por favor. Vamos aqui por partes aqui, Marina. Naturalmente que o resultado do banco ele está ligado a flutuações da taxa de juros, né, de qualquer banco. Mas não se o que está sendo inferido na pergunta aqui se a NIM melhorou e o ROI melhorou porque a taxa de juros subiu, isso não é verdade. Tá? Primeiro, porque a taxa ficou estável nesse trimestre, né? Então, se a gente olhar, como eu comentei na apresentação, é o primeiro TRI em que a Selic ela fica estável em bastante tempo, até não saberia dizer exatamente quanto. Então, não é isso, né? O que aconteceu ali para melhorar o ROA e o ROI, e a NIM também, é que a gente vai reprecificando a carteira, a taxa de juros ficou estável no período, isso permite que a gente vá recompondo a nossa margem financeira líquida, ou NIM, Net Interest Margin, na sigla em inglês. O outro componente da pergunta, o que acontece quando o juro cai, isso é positivo para a gente. Né? Então, estruturalmente, o varejo bancário brasileiro, e o Banco Mercantil não é diferente, ele tem uma estrutura de passivos majoritariamente pós-fixados, ou seja, atrelados ao CDI, que por sua vez é atrelado à Selic, e os ativos, do outro lado, né, o crédito, majoritariamente pré-fixado. Então, quando a taxa de juros sobe, que foi o que aconteceu ao longo dos últimos 2 anos, basicamente, você tem que ter políticas de proteção, coisa que nós executamos, acredito que com um grau bastante razoável de sucesso, né, políticas de hedge, para proteger o banco de flutuações maiores do resultado. E isso foi o que a gente observou, basicamente, em 2021, 2022. Agora, em 2023, na expectativa que nós temos, e o mercado como um todo tem, de começar a cair a taxa de juros, isso produz, de imediato, uma melhora nas margens do banco ao reduzir o custo de captação. Então, eu diria aqui a quem perguntou que a gente atravessou um período bastante conturbado numa perspectiva macroeconômica, que foi esse período de 2 anos de alta contínua e bastante significativa dos juros, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. E agora o Banco Mercantil está extremamente bem posicionado para, se podemos falar assim, surfar a onda de um ciclo de afrouxamento monetário que acreditamos venha a ocorrer a partir de agosto, por exemplo, acho que é o nosso cenário aqui, para que o Banco Central comece a reduzir a taxa de juros. Então, essa é a pergunta com relação à relação entre o resultado do banco, suas margens e flutuações da taxa de juros. Por fim, a pergunta acho que foi sobre ROI, né? O banco tem um custo de capital próprio, o CAE, na casa dos 17%, a gente trabalha muito duro para entregar valor para o nosso acionista e temos tido, felizmente, sucesso nessa jornada. Temos que entregar um ROI acima disso. Nosso ROI de referência, que eu acho que foi a pergunta, é ali perto de 20%, o que a gente enxerga como um ROI de longo prazo de referência para o banco. Né? Dado o nosso mercado, dado o nosso nível de risco, dada a nossa alavancagem e capacidade de execução, a gente entende que sustentavelmente consegue rodar com um ROI próximo de 20%, que é o que a gente, inclusive, fez quando a gente pega o ROI trimestral e analisa, a gente teve 21,1% nesse trimestre. A gente acha que dá sim para rodar nesse patamar no longo prazo.
Não sei se eu cobri tudo, Marina, porque tinha diversos componentes na pergunta. Aí, por favor, se escapou alguma coisa. Não, tá completo aqui, Paulino. Obrigada. Bom, próxima pergunta. Alguma perspectiva de acesso ao mercado de capitais, seja equity ou dívida? Bom, já estou desmutado aqui, eu vou nessa aqui também, Gustavo. Sim, o banco está sempre acompanhando o mercado, né? Claro que o momento de mercado definitivamente não é dos melhores, mas nós estamos nesse momento, inclusive, trabalhando numa operação de securitização dentro da estratégia de diversificação de funding, que eu referi ao longo da apresentação, e isso deve, via mercado, ser noticiado no devido tempo, aí, mas é coisa de curto prazo. Tá? Estamos falando aqui de operação de curto prazo no que diz respeito à dívida. Equity, hoje, nós não temos nada no nosso horizonte. Obrigada, Paulino. Bom, a última pergunta. Como ficou a margem do crédito consignado com o novo teto da taxa? Comentava-se que com o 2,14 já estava baixo. Então, como fica com o 1,97? Isso vai prejudicar as margens do mercantil nos próximos trimestres? Quais as perspectivas para o produto? Eu já falei um pouco sobre isso, então vou completar aqui esse tópico aqui de taxas, né? Primeiramente, historicamente, sim, a gente vive o menor spread do consignado da história, né? Assim, eu acho que o teto nunca teve tão baixo versus uma Selic tão alta, né? Então, pressiona, sim, aí, digamos, o produto, né? Então, por um lado, tem impacto aí no P&L de consignado essa taxa, né? Por outro, como eu já falei aqui, acho que não vale repetir, temos o custo de funding aí competitivo, temos a eficiência comercial, a gente tem a eficiência do produto e a gente tem cross-sell aí que nos ajudam a mostrar essas margens apresentadas. Então, eu acho que o que a gente consegue antever aqui brevemente aí enfim, depois de toda essa discussão aí do arcabouço e quando a gente tiver essa âncora futura na convergência de inflação, o que a gente deve observar é uma queda aí na Selic. Aí sim a gente entende que a gente vai ter uma recomposição de margens em relação ao consignado, ele deve aí abrir a margem no primeiro espaço de tempo, recompor essa margem histórica, voltar aí para uma média histórica rapidamente, o que tem muita chance de aumentar o ROA do banco e, portanto, com a alavancagem, o ROE do banco. E a gente sabe também que no longo prazo, né, essa abertura de spread ela deve gerar, como sempre aconteceu, maior competitividade. O banco tem aqui uma estratégia de defesa de portabilidade bastante interessante, mas acaba que na competição essa taxa com a Selic menor pode ser aí pressionada. Então, na nossa estimativa, a gente abre spread aqui brevemente, na verdade, quando a Selic vier a cair, e depois esse spread acaba estabilizando e voltando ao patamar histórico, né, numa linha histórica, como é natural aí já de anos de quem está nesse mercado de consignado. Então, no final das contas, independentemente aí da taxa e da Selic, a gente tem que ter sempre essa estratégia de hedge account para tentar minimizar as flutuações do lado do custo, como o Paulino trouxe aqui, do lado do funding, e a eficiência do lado dos ativos, para nos colocar sempre no custo marginal de distribuição e no custo marginal de produção, para que a gente para que, dado o mercado cada vez mais competitivo, a gente tenha, de certa maneira, as margens preservadas. Obrigada, Gustavo. Bom, vamos dar sequência ao encerramento do nosso evento. Queria agradecer ao Gustavo, ao Paulino e ao Bruno pela apresentação. Para qualquer questão adicional, o Departamento de Relações com Investidores do Mercantil está à disposição pelos contatos que estão demonstrados na tela. Gostaria de agradecer a participação e a presença de todos no nosso evento e desejar um ótimo dia. Obrigado, Marina. Obrigado, Bruno, Paulino e a todos que dispensaram a atenção aqui para a gente. Obrigado. Ótimo dia.